Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é dia 23 de abril de 2024. A leitura do maná de hoje está em 2 Reis, capítulo 15 até o capítulo 17. Esta parte da Bíblia fala a respeito da história de vários reis de Israel e também reis de Judá. E o que me chamou muita atenção nesta leitura foi que alguns reis, eles obedeceram ao Senhor, outros reis, eles não obedeceram ao Senhor. Como, por exemplo, no capítulo 16, a palavra de Deus diz aqui, no versículo 1, diz assim: Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Então, esses capítulos, eles tratam do problema da idolatria. Lendo esse texto, nós vemos que a idolatria ela era muito forte em Israel nesse período. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossa vida, ou seja, tudo aquilo que nós passamos a confiar e adorar, em vez de confiar e adorar a Deus, isso é idolatria. A pergunta é, por que a idolatria foi tão forte em Israel? Mais adiante nós vamos ver que no período do rei Joaquim, se não estou enganado, eles até foram para o cativeiro babilônico por causa da insistência no pecado da idolatria. Eu creio que a idolatria em Israel era influência dos povos pagãos que eles conviviam ou conviveram. Primeiro o Egito, que era uma grande potência na época, e depois os cananeus, que eram os povos que viviam ali na região que eles dominaram posteriormente. Mas a pergunta, irmãos, é: qual é a raiz da idolatria? De onde ela surge? Eu creio que a idolatria, a raiz dela é o desejo de, em vez de permitir que Deus controle e domine a nossa vida, é nós mesmos controlarmos e dominarmos a nossa própria vida. Eva, por exemplo, ela trocou Deus pelo seu próprio ventre. Ou seja, ela trocou Deus pelas suas próprias pressuposições, ela trocou a direção de Deus por aquilo que ela própria achava. Ou seja, ela deixou de confiar em Deus para confiar em si mesma. E essa é a razão da ira de Deus contra a idolatria, quando o homem tenta ser governador do seu próprio destino, em vez de confiar no Senhor. Quando nós deixamos de confiar em Deus, acabamos então por confiar em outra coisa qualquer. Seja uma pessoa, seja nos recursos financeiros, no dinheiro, na própria autossuficiência ou alguma outra coisa que nós deixamos de confiar em Deus para confiar nisso, então acabamos assim por cometer o pecado detestável da idolatria. O professor Luiz Saião explica que os cananeus, eles influenciaram os israelitas dizendo que eles precisavam fazer assim certas honras à terra, caso contrário eles não teriam uma boa colheita. E por isso eles então faziam esses sacrifícios para poder ter boas colheitas. Então, nós podemos perceber que sempre tem assim um segundo interesse por trás da idolatria. A pessoa quer um pouco mais, quer deixar de confiar em Deus
para poder confiar em outras coisas, em outras forças. Infelizmente, a idolatria não é só de povos assim pagãos, mas até mesmo dentro do meio evangélico existem certas nuances de idolatria, e isso é muito triste. Irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque ao lermos aqui a história de vários reis, vemos que alguns confiaram no Senhor. Outros não confiaram, se perderam na idolatria, cometendo pecados terríveis contra o Senhor. E é interessante porque a Bíblia narra qual foi o destino desses reis. Então, mesmo que a pessoa ache que vai ficar tudo bem ela deixar de confiar em Deus e confiar em outros recursos, mesmo assim, no final elas não se deram bem. O reinado desses homens foram ruins, foram prejudiciais ao povo. Muitos reis levaram os seus liderados a praticar bem idolatria, e no final Israel acabava sempre mal. Idolatria não é bom. O certo mesmo, irmãos, é nós confiarmos completamente no Senhor, adorarmos unicamente o Senhor. E assim como naquela época, a idolatria hoje é muito forte, está batendo a nossa porta. A tentativa do ser humano de endeusar-se a si mesmo é muito forte, de traçar seu próprio destino, de fazer o que o seu próprio ventre quer. Então, eu creio que a leitura de hoje, aqui de 2 Reis, ela nos traz uma séria advertência a respeito do pecado e do problema da idolatria. Que Deus possa nos iluminar e que Deus possa nos livrar desse pensamento terrível de idolatria, de qualquer coisa da idolatria que se assentar em nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a sua leitura também.